Olha. Oi, pessoal, tudo bom? Hoje a gente está aqui no primeiro programa do Conexão Sonora. É um podcast muito bacana, voltado para a área musical, né? E toda semana a gente vai entrevistar pessoas dessa área para saber um pouco mais, para saber mais sobre a história dela, sobre a história da música, né? Que muita gente gosta. E hoje a gente está aqui com o Marcos Prado, o conhecido Marquinhos de todo mundo, que é baixista e vocalista da banda Audiobox e é também produtor musical e já tem muitos anos de estrada aí, né, dentro da música, e a gente quer saber mais sobre a história dele. Então, bem-vindo, Marquinhos, tudo bom? Valeu, obrigado. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver assistindo, o horário que estiver assistindo. É um prazer estar aqui estreando esse programa aí com vocês, com meus parceiros aqui do estúdio. Muito bom estar aqui. Bora desenrolar esse papo aí. Então, e para começar, a gente queria começar do começo, Vamos, né? né? Do começo, né? Saber como que foi a sua ida para música. Você sempre gostou de música ou foi uma coisa que você foi vivendo e de repente você tropeçou nela? Como que aconteceu? É bem interessante assim a minha história com a música, porque eu comecei assim, teoricamente um pouco tarde, né? Vamos dizer assim, a partir dos 15, 16 anos. Hoje você vê a galera molecada começando já com 6, 7 anos, assim. A minha família toda é de músicos. A parte da minha mãe, do meu pai, do meu pai não, mas da minha mãe, todos são músicos. Meus avós, meu avô era de circo, trabalhava em circo. Que interessante. E a minha avó, ela sempre gostou de cantar. Meu avô também sempre gostou de tocar e cantar. E os meus tios todos são músicos, todos arranham no violão, mas eu já tenho tios que foram profissionais, que tocaram na noite. Tenho um tio maestro. Nossa. Então, assim, a parte da minha mãe, todos são músicos e, assim, veio uma inspiração natural, porque toda reunião de família, até hoje é assim, a gente se encontra, tem um churrasco e tem um violão, e aí tem aquela cantoria e tal, e eu cresci nesse ambiente. Mas eu fui despertar mesmo para tocar um instrumento, assim, quando eu tinha 15 anos, por uma grande influência do meu irmão também, que é músico. E o meu irmão tinha uma guitarra e ele tocava na missa, na igreja. E eu já ouvia ouvia muita música, bastante rock and roll na época. Gostava muito de hard rock, então gostava muito de Guns, Bon Jovi. Então a sua influência musical principal foi o rock mesmo? Comecei no rock, né? Legal. Então eu ouvia, e aí o meu irmão tocava e deixava a guitarra dele no quarto. E aí eu, ouvindo música, pegava a guitarra e ficava dublando, sem saber fazer nota nenhuma, mas brincando, dublando. Hoje meu filho faz isso. É assim que começa. É tão legal que hoje meu filho, com 15, 16 anos, meu filho hoje, ele faz a mesma coisa que eu fazia com 15 anos. E aí foi assim, daí foi natural, e aí automaticamente eu já comecei a arranhar alguma nota, alguma coisa no violão, e fui tocar na igreja, né? Porque eu acho que 99% dos músicos que começam na igreja, né? A igreja é uma grande escola. E aí eu comecei a tocar nas missas, tocar na igreja. Primeiramente eu tocava teclado, tocava bastante teclado e tocava violão. E aí entrei para uma banda católica. A gente tinha algumas músicas próprias e a gente começou a compor e começou a tocar, ensaiar com a banda. E como teclado, eu era tecladista. E a banda tinha todos os instrumentos e um belo dia o baixista não foi mais. Não quis mais, tô indo embora, não vou mais tocar e tal, não sei o que. E aí a gente ensaiava, eu tocando teclado e eu fazia o baixo na mão esquerda para poder suprir o baixo, porque não tinha baixista. E aí eu peguei e falei pros caras da banda, falei, pô, é melhor ficar sem tecladista, porque a gente já tem um cara que toca violão e guitarra. Eu vou pro baixo e a gente fica sem... Porque fazia mais falta pro grupo. Exatamente. Então é melhor eu ir pro baixo. E aí foi a minha história, começou a minha história na música com contrabaixo, né? Comecei a subir, aí depois disso adorei o instrumento e hoje é o instrumento que eu toco até hoje, principal. E comecei assim, mais ou menos dessa forma, né? Que legal. E aí você se lembra quando resolveu se tornar um músico profissional mesmo? Sim, me lembro. Então, depois dessa história da igreja e das bandas de igreja, a gente veio aí a adolescência, né? E a gente já
já tocava assim com algumas pessoas. Uhum. E aí tinha um cara morava na rua de casa, a gente era criança, brincava junto, criança. E a gente cresceu, depois de muitos anos a gente se encontrou de novo, ele era vocalista de uma banda. Uhum. E a gente se encontrou na rua e ele falou, pô, cara, eu tô cantando numa banda e tal, não sei o que, legal, vai lá ver o ensaio, pá. Eu falei, pô, legal, cara, o nome dele é Jean Carlo, um abraço, Jean, meu amigo, já que eu chego na história do Jean. E, enfim, aí eu falei, beleza, fui. Aí fui no ensaio deles pra conhecer a banda, né, sem pretensão nenhuma tal. E aí conheci, eram todos amigos meus, todos ali da região da onde eu morava. Uhum. E eles tocavam, e aí, pô, eu cheguei lá, daí o baixista falou, toca, faz um som aí e tal, não sei o quê. Daí o cara foi, sei lá, foi tomar água, foi no banheiro, eu peguei o baixo, só sei que eu ensaiei o resto do ensaio inteiro, o cara não tocou mais. Mas não porque ele não quis, ele falou, ficou vendo eu tocando, e a gente deu certo. Então, assim, na hora ali rolou uma química, Uhum. principalmente comigo e com o Jean, assim. Uhum. E a partir daí eu comecei a fazer, a gente começou a se encontrar mais, fazer uns, né, começamos a tocar junto, mais junto, assim, mesmo em casa. E o Jean é um cara muito bom, assim, em composição, e ele tinha várias músicas já. E aí a gente resolveu montar uma banda autoral. Uhum. A gente montou a banda Caos. Isso foi em... De rock. Rock. Tá. Rock and roll. Isso foi em comecinho dos anos 2000, 2001, mais ou menos. Uhum. E aí a gente montou a banda Caos e aí foi o começo de tudo. Assim, porque a banda Caos, que a gente montou, e aí anunciamos no jornal pra gente tentar arrumar outros músicos, né? Porque não tinha nada disso que a gente tem hoje de Sim, Instagram, não tem essa Facebook, facilidade, há 20 e poucos anos atrás. Sim, não era tinha. tudo muito mais difícil mesmo. Tinha um jornal que hoje chama o Vale, antigamente chamava Vale Paraibana. A gente pegou, compramos um anúncio, falou, procura-se guitarrista, procura-se baterista. E os caras ligaram pra gente e a gente conheceu Fazia pessoas... a seleção. A gente conheceu pessoas muito boas, legais, assim, que entraram na banda, enfim, aí montamos a banda Caos. E a história da banda Caos aí é uma outra história. Vamos à pauta. Não, mas é basicamente isso. É seguindo a sua carreira profissional, né? Você decidiu ser profissional naquele momento com aquela banda. Isso. E a banda era autoral. Era autoral. Sim. Né? A gente tinha muito trabalho autoral. Vocês também cantavam... Músicas covers. Isso, cover também, e também tinha autoral, legal. Isso. E aí vocês falaram, não, vamos levar a sério. Isso. Vamos fazer disso uma profissão mesmo, ou era meio que brincadeira de jovem? No começo foi meio que brincadeira, assim. Mas o cenário do rock nacional naquela época, né, no começo dos anos 2000, tava muito forte, né? Estavam nascendo bandas, assim, as próprias bandas mais velhas, né? Capital Inicial... Paralamas do Sucesso, essas bandas tinham relançado algumas músicas, né? Lançado algumas músicas novas, e aí entrou no cenário Charlie Brown Jr., né? CPM 22, essas bandas, elas aqueceram muito o mercado e, consequentemente, aqueceram muito o rock, né? Então, a gente começou a surfar nessa onda. A gente... fizemos composições de músicas assim nessa onda do rock, atrás de Charlie Brown Jr., de CPM 22, e aqui em São José dos Campos, especialmente região do Vale do Paraíba, tinha um movimento muito grande de rock and roll, né? Tinha a rádio, a 975 FM, que era uma rádio do grupo Band na época, e tinham pessoas e produtores lá que apostavam muito nas bandas locais. Né? Então eles pegavam a gente, aí o que a gente fez, né? Empolgado, fomos para um estúdio, gravamos um single que ficou bem legal e levamos a mão do produtor da rádio. Passou uma semana, a gente lá no mercado, eu lá no mercado, de repente eu tô ouvindo minha música tocando. Que legal! Então, no rádio, aí foi muito legal. Daí o cara ligou pro Jean e falou, a gente começou a tocar a música Viver, né? Que é o single da Caos. E foi muito legal, a galera começou a ligar, começou a pedir, e agora vocês entraram na programação. E aí não só a gente, né? Entrou a gente, na época a banda Max 05, que foi uma
banda top daqui da região, a banda Volts, do meu amigo Glauber também. Tinha várias outras bandas, cenário bem legal. Então, e a gente surfamos nessa onda. Vocês começaram a ter sucesso, a ter êxito financeiro. Isso. E as coisas começaram a progredir. Isso, a partir daí foi assim. E aí você entrou de vez nesse mercado musical, você eventualmente saiu dessa banda? Não. Essa banda, a banda durou quase 12 anos, né? Bastante tempo. A gente começamos ali em 2000, final de 2001, final dos anos 2000, e a banda terminou em 2011, né? Então, assim, a gente ficou ali quase 12 anos batalhando, gravamos singles, gravamos um disco depois disso, Legal. né? Gravamos um disco e aí lançamos 2 músicas que, assim, tocaram no Brasil inteiro. Olha. Foi bem legal. Participamos de programas a nível nacional. Legal. Abrimos shows de bandas grandes, né? Então, assim, foi uma época bem legal. Ganhamos festivais, assim, a nível nacional. Foi bem legal, assim, principalmente no ano de 2005, 2006, a gente conseguiu muita coisa legal, assim, com uma banda autoral que não tinha grana, né? Porque a gente não tinha sabe, patrocínio. foi assim, boca a boca e talento das músicas e surfando também nessa onda legal que tava na época. E a gente conseguiu muita coisa e tal, e chegamos até um ponto onde ali a gente sofreu meio que um checkmate de gravadoras e produtoras, né? Que aconteceu com várias outras bandas, né? A gente chegou numa produtora grande, na Universal, chegamos a fazer uma reunião em São Paulo, e aí o produtor era assim, eles trabalhavam assim, né? Eu gostei muito de vocês, eu vou colocar vocês para tocar no Brasil inteiro, mas eu quero o direito das músicas. Né? Eu quero o direito autoral de todas as músicas. Então, assim, é uma situação muito difícil pro artista, pra gente, porque você faz a música com tanto carinho, com tanto trabalho. Sim. E aí chega uma hora que aí o cara falou, você sabe que a música tem potencial, você sabe que ela vai estourar, né? Só que você precisa do impulso, só que o impulso te cobra isso, né? Então, a gente acabou dando um passo atrás, não aceitamos a proposta na época, e tentamos levar, né, do jeito que a gente estava levando mesmo e tal, mas infelizmente no Brasil a gente tem isso até hoje, né? É o famoso jabá, né? Se a gente tem um jabá, tem a grana para poder se manter, a gente teria conseguido alguma coisa, mas a gente era ainda mais naquela época que as grandes gravadoras realmente mandavam no mercado musical. Exatamente. Né? Hoje você ainda consegue quebrar um pouco esse monopólio pela internet. Então você consegue se virar muito bem pela internet. Agora, naquela época era impossível. Você precisava da ajuda das grandes gravadoras, das rádios, da televisão, né? Então, era muito complicado mesmo. Vocês difícil. Enfrentaram um dragão. Então, a gente, como muitas outras bandas, né? E eu conheço quem não quer se vender. Exatamente. Né? Tem eu conheço amigos meus aqui, que super talentosos, que chegaram na mesma situação e também deram um passo atrás, assim. Não vamos dizer se venderam, porque eu não julgo quem conseguiu fazer isso, né? Quem deu a música, porque tem muita gente que fez isso. E ficou famoso por algum tempo, sim, ficaram famosos, né? Não vou citar nomes aqui, mas assim, conheço muita gente, o Brasil inteiro conhece muita gente que você pensa, a música não é do cara. A música ele fez, mas ele deu a música pra gravadora. Então, assim, ele conseguiu, as bandas conseguiram, alguns artistas conseguiram, mas é isso, é esse preço que você paga. Mas acaba tendo uma certa limitação. Seja o caminho que a pessoa decida escolher, ela vai ter uma limitação. Sim. Porque ela, como você disse, ela não tem o dinheiro, né? Então, aí algumas bandas conseguem ultrapassar essas barreiras, né? É 0,000. Eu conheço uma banda assim, eu posso até estar enganado, mas eu conheço uma banda muito famosa que todo mundo ama muito, que sofreu esse tipo de coisa e hoje é uma super banda, que era na época chamava Nativos e agora é a banda Natiroots. Então esses caras, inclusive a banda tá acabando, né? Agora estão fazendo a turnê de despedida. Então, eu já li matérias sobre eles, né? Que passaram por esse processo de vender a música e depois conseguir um público e aí conseguir, sim, vários outros artistas conseguiram isso. Se sustentar depois porque conseguiram ganhar o público, né? Sim. E aí o jogo vira.
né? Sim, Aí a sim. gravadora e a produtora Que correm que corre atrás de deles, você. Porque o público tá com você. Sim, sim. Então tem Mas muito é uma isso. pequena porcentagem, É. né? Das bandas, infelizmente. Bom, o que a gente vai fazer, né? É muito triste. Mas, bom, de qualquer forma, pelo que você está falando, vocês sempre foram... seguiram o coração. Vocês nunca, Sim. tipo assim, fizeram o que uma gravadora queria ou que alguém tivesse imposto para vocês. Vocês falaram, não, eu vou compor do jeito que eu quiser, eu vou tocar do jeito que eu quiser. Então, vocês sempre seguiram uma linha autoral, assim, bem própria. Isso, a gente né? tinha esse ideal, né? Vamos dizer assim, as músicas são nossas, a gente quer mostrar pra todo mundo e a gente quer ganhar por isso, né? A gente quer ganhar Quem não por quer, esse né? trabalho, né? Então é um pouco injusto, né? Sim. Então a gente tinha meio que essa ideia, mas eu vou te confessar que por pouco a gente não se vendeu, vamos dizer assim. Uhum. Mas não vender, não questão de vender a música, mas que a gente teve uma situação também com umas gravadoras enorme do Rio de Janeiro, que eles conseguiram o nosso material e a gente foi até o Rio de Janeiro, chegamos lá na Barra da Tijuca, um escritório enorme, lindo, bonito. Aí, de repente, só saía era o Tony Garrido, que saía do escritório. Nossa, era só os top. Na outra sala, quem saía era o Evandro Mesquita. Uhum. Esse escritório, ele representava esses cantores, não a banda dos caras. Eles representavam os caras em si. Mas é um escritório muito grande, assim. E eles gostaram do nosso material e propôs uma coisa pra gente. Falou assim, ó, é a mesma coisa. Eu vou colocar vocês pra tocar no Brasil inteiro, o eixo Rio-São Paulo, vocês vão bombar a música de vocês. Vocês têm 3 músicas aqui muito boas, que pra época, pro momento, era legal. Só que é tanto, meu amigo. Eu preciso de tanto pra você. Tá vendo tudo isso aqui, ó? Tá vendo essas secretárias aqui, essas coisas, esse escritório, isso aqui é dinheiro. Então, eu preciso de tanto. Então, eu vou te confessar que a gente saiu tão empolgado que a gente queria vender casa, queria vender carro. A gente queria vender tudo pra poder pagar o contrato. Sim. Só que aí, depois que chegamos em São José, a gente tava lá no Rio, subimos uma serra, falou, não, calma aí, gente, não é por aí, não. Porque se der errado, perdeu tudo, né? Exato. É loteria. Então, complicado. Mas é isso, eu acho que a Banda Causa, assim, a gente teve um tempo muito legal, né? A gente participou de vários programas de TV, rádio e TV. Mas chegamos num momento que aí teve a mudança fonográfica do cenário, né? A internet e tal. E principalmente a queda do estilo rock and roll, né? É isso que eu ia te perguntar. Isso sofreu bastante, assim. Deu um baque, deu né? Um baque. Em toda essa galera do rock. É. Que você percebe hoje em dia que ainda tem muita gente que gosta de rock. Só que a maioria não gosta, parece que gosta só das músicas da moda. É engraçado. Esse estilo agora tá na moda, então eu gosto desse. Não, mudou, então eu mudei minha personalidade. Agora eu gosto de outro. Hoje tá muito volátil, né? Hoje o mercado tá muito rápido, tá muito rápido, exatamente. Então você vê um vídeo no YouTube ali, você curtiu aquela música, mas ali do lado direito ali você já tem trocentas outras músicas ali que você vai mudando, de repente você já tá num outro ritmo, numa outra escola. E às vezes estão criando novos ritmos, nada a ver com nada, e as pessoas embarcam naquela porque parece que a música tem que ter muito mais visual. Isso. Ela tem que se vender visualmente. Virou um produto, né? Um consumo, como qualquer assim, outro, e a pessoa embarca naquela, pessoa compra aquela ideia, né? Mas às vezes não tem conteúdo nenhum. Exato. É muito triste, não tem base nada. Isso é deprimente, enfim. Por isso que o rock é tão interessante, né? Sim. Porque ele sempre se baseia em coisas maravilhosas, em bandas incríveis, né? Sim. Então, tem muita história, né? Sim. Você vê as pessoas, os artistas, né? Os cantores, os compositores, né? Os próprios instrumentistas, os melhores instrumentistas, guitarristas, baixistas, bateristas, é tudo rock. Eles sempre né? se baseiam em alguém incrível, muito melhor. E aí você vê umas músicas péssimas hoje em dia, você vê em quem eles se inspiram. Só lixo. Aí não tem como ser coisa boa, né? Que hoje a inspiração hoje, né? As inspirações antigas, vamos dizer, morreram, né? Então, assim, o que tem hoje de novo é um produto muito mecanizado. É um subproduto. É um subproduto do que aquilo que foi um dia, né? Exatamente. Mas eu entendo isso, principalmente para as gerações mais novas, eu falo, nossa, coitado desses jovens que não tem inspiração legal, que não conheceram música de verdade sendo feita pelos caras vivos. Sim.
Mas é o que eu falo, não tem coisa boa entre os vivos, vai para os mortos. Sim, não tem claro. problema. Claro. Então, tudo está disponível na internet hoje em Claro, dia. hoje Você você consegue vê. tudo. Toda a Exatamente. discografia de grandes bandas. Então, é melhor do que ouvir música nova hoje em dia, ruim. É melhor ouvir a antiga, que já morreu todo mundo. Não tem Claro. problema. Claro. Por isso que a gente luta e fala, o rock não morreu, o rock só está adormecido. Adormecido, exatamente. Gostei da palavra. Às vezes assim, né, pela minha vida, a gente não chegou nesse ponto ainda, né? Como trabalhei como produtor produtor musical, dono de estúdio, desde 2008 e tal, eu vejo muita gente, molecada, e os meus amigos estão aqui, podem confirmar também. Você fica feliz de ver a molecada Gostando de 15, 16 anos vindo fazendo som, né? Então, tipo assim, você olha e fala, pô, cara, mas pô, cara, olha o som que os caras estão mandando. Da onde você E tirou aí isso, você olha menino? assim, você olha, eu penso que os moleques vão fazer, sei lá, um sertanejo, alguma coisa assim. Não, os moleques estão mandando rock assim, com aquele som de guitarra, com aquela bateria. E aí você fala, pô, quem que te influenciou? Quem te... Eu tenho essa curiosidade de até chegar e perguntar. Sim. Né? E tinha uns meninos que ensaiavam há muitos anos aqui e eles eram muito novos mesmo. Tanto que a mãe e o pai vinham trazer eles para ensaiar. Né? Vinham trazer, a mãe olhava, abria o estúdio assim, e olhava e via pra ver se não tinha nada ilícito, não era perigoso pro filho dela. Ela falava, não, pode entrar. Daí o moleque vinha, entrava... Acha que vocês faziam o quê aqui, né? Então, mas às vezes é essa visão, né? Pô, os caras estão, né, fumando, cheirando lá no estúdio, não. Aí eu olhava o estúdio, não, filho, legal. Aí o moleque entrava, de repente o moleque começava a tocar, sei lá, Led Zeppelin, Black Sabbath, aquele som assim, e até coisa mais antiga. Eu lembro que os moleques dessa banda em específico que eu tô falando, eles tocavam rockabilly, eles tocavam uns negócios assim muito... Anos 50. Muito assim, vou dizer à frente do tempo deles, mas para trás do tempo, mas muito à frente da capacidade técnica de um moleque de 15 anos, de repente, né? E da onde que eles tiraram isso? Então, eu tinha onde essa curiosidade. Eu já vi entre esses jovens que tem muitos que são influenciados pelos pais mesmo. Isso, exatamente. Né, que gostam dessas... 90% são os pais. Graças a Deus que os graças pais a Deus. passando. Continuem assim, é o que eu tô tentando fazer com os meus filhos. Mas assim, isso, 90% é os pais. E eu tanto que eu tinha essa curiosidade e perguntava, cara, por que você toca esse som? De onde que... Né? Ah, cara, eu ouço isso desde criança, meu pai ouve, não sei o que. Pra eles fica natural, né? Aí vem o pai, vem com a camisa do Pink Floyd, então você sabe, né? Então é isso, a gente passa as informações, gerações, é o pai passando pro filho, o avô agora, né, passando pro pai, pro filho. Então, eu acho que é isso que é mais importante, que não deixa o rock e a música boa morrer, né? Então acho que essa é a nossa esperança, né? Porque é isso que você colocaria como futuro do rock? Das novas gerações influenciadas pelas famílias? Sim, eu acho que sim. Porque... Pelos pais, pelos tios, pelos padrinhos. Padrinhos façam a sua parte também, viu? Porque... Assim, o rock, como você falou, ele tá adormecido. Eu não acho que ele morra, porque de tempos em tempos ele dá uma esfriada, aí depois ele volta a explodir de novo, tal. Porque ele, além dele ser maravilhoso, tecnicamente incrível, né, e profundo, ele também tem muito espaço para criatividade e para renovação. Às vezes a gente vê bandas como Maneskin, né, que mistura ali com punk rock, algum estilo mais eletrônico, Imagine Dragons também. Então você vê bandas que se alimentam do passado, mas que tem se uma atualizam, banda né? que parece com LED, cara, que eu pego bem pra caramba, eu Sério? esqueci o nome da banda o Greta Van Fleet também, os moleques são, nossa, você ouve o som dos caras. Adoro. Nossa, parece o Led Zeppelin, assim, parece a reencarnação do LED, assim, Tomara entendeu? que seja, né? Então é muito foda. Então você vê que, assim, ainda a gente tem esperança, né? Tem uma possibilidade aí, né? Ainda bem. Mas só pra completar esse assunto, isso é uma coisa, infelizmente, do Brasil. Infelizmente, esse pensamento do rock, assim, infelizmente é do Brasil. Eu passei um tempo agora fora do país e você vê pessoas, adolescentes, jovens adolescentes, quando tocam um Queen, quando tocam um Black Sabbath, um Led Zeppelin, eles conhecem, eles cantam, né?
Hoje você vai tocar num bar, assim, aqui no Brasil, Não você, conheço. cara, você toca Charlie Brown Jr., eles já não, as pessoas já não sabem. E olha que o Charlie Brown era muito popular. Tipo, todo mundo Todo gostava. mundo gostava. É. Então, assim, eu lembro, não faz pouco tempo, o ano passado, eu acho que eu tava tocando num bar, acho que eu toquei uma música do Charlie Brown, Tudo Que Ela Gosta de Escutar, e aí veio um cara clássico. falar pra mim assim, mano, de quem que é essa música mesmo? Tipo, mano, deu vontade de dar um tapa na cara. Vai estudar, Eu moleque! falei, velho, como que você não sabe de quem que é essa música? Coisa Ele, básica. não, cara, era de uma banda de rock. Você viu que o moleque tinha uns 20 anos. Daí o cara, não, é de uma banda daqui do Brasil. Eu falei, claro que é, cara, que é português. Não, Tô cantando em português, não! É dos Estados Unidos. é Charlie Brown Jr., meu irmão. Ele, é Charlie Brown Jr. Então, assim, tipo, é uma coisa muito básica. Infelizmente, que... é uma cultura nossa aqui, É. né? A péssima memória, É. você diz. É uma cultura nossa. Porque você toca... Cara, eu tava lá na Europa tocando músicas dos anos 40, 50... E as pessoas E dançavam. Mas é porque e a sabiam, Europa e conheciam a música. gosta do passado, valoriza Valoriza o passado, É. não tem vergonha do passado, né? Faz questão, aliás, de conhecer o passado, que Sim. é o que dá todo o direcionamento cultural para eles. É Sim. muito diferente do Brasil. Muito, muito diferente. O Brasil é sempre o aqui e agora, tanto que vai votar na próxima eleição. Nem lembrem quem votou na eleição Sim. passada, não acompanha o... A memória é muito curta do brasileiro. Muito. curta. E isso é Por muito causa triste, disso. porque a gente dá um tiro no próprio pé. É. Esse que é o problema, né? Se a gente não sabe a própria história. Bom, eu sou historiadora, por isso que eu vou defender então é a isso. história. Então, né? Estuda então história, cheguei, crianças. então cheguei no seu campo. Mas enfim, eu fiquei curiosa só para saber, em relação ao que você falou, como seria o seu processo criativo? Tá? Porque você falou meio que por cima sobre isso, mas eu queria entender melhor, porque você chega a compor, né? Você é um compositor. Eu não sou compositor. Você não é compositor. Eu me intitulo como arranjador. Tudo bem, mas você cria algo. Eu crio algo. Eu não sou bom como compositor, assim, Aham. criar letras, né, de músicas, poesia, eu não Mas sou você bom. compõe a música. Mas eu gosto de arranjar a música, Sim. né? Então, como eu falei pra você que foi uma identificação muito grande que eu tive com meu parceiro, com o Jean, foi isso, porque ele era um bom compositor, Uhum, né? E aí eu era um bom arranjador. uhum. E aí a gente juntou ao resto da galera da banda, que eram bons arranjadores também, e inclusive também bons compositores, né? Vou mandar um abraço aqui pro meu guitarrista, eterno guitarrista, Leandro Sete, que tocou com a gente. Ele era um baita de um arranjador e um baita de um compositor também, e que veio somando. Então, o nosso processo Juntou a fome com a criativo... vontade de comer. Exato. O nosso processo criativo, principalmente da banda, era esse. O Jean Uhum. vinha com a letra, né? E ele vinha com mais ou menos uma melodia ali pronta, aí a gente pensava numa harmonia e aí criando. E aí, de repente, eu já pensava numa linha de baixo, já criava, já pensava também nas linhas de guitarra, né? Uhum. Dava uma direção, assim, mais ou Você menos. não levava pra casa pra ficar estudando aquilo por dias? Levava. Levava? Ah, tá. Levava, ficava ouvindo. A gente gravava em, sei lá, em fita cassete. Já não é tão velho assim não também, né? A gente gravava no computador mesmo, já gravava alguma Aham. coisa assim. E aí eu via o MP3 e aí ficava aquela gravação bem arcaica, mas a gente ouvia e aí já ia tocando e escrevendo alguma coisa. Isso em casa, para quando chegasse no dia do ensaio, Uhum. a gente já tava com aquilo ali mais ou menos pronto, né? Então, mais ou menos, esse processo de criação das músicas, ela funcionava principalmente com a banda, né? Ela funcionava assim, né? O vocalista, o Jean, já vinha com as letras e a gente trabalhava em cima daquilo ali. Era uma metodologia mais tradicional, por assim dizer, mais assim artesanal. Porque hoje, com as novas tecnologias, eu acredito que alguma coisa tem impactado no seu trabalho, né, em termos de arranjo. Muito, né? Impactou Então. demais. A gente era, como você falou, era uma coisa bem manual, bem artesanal mesmo. A gente sentava e a gente desenhava os acordes, e aí eu desenhava uma linha de baixo, o guitarrista já desenhava uma base, e a gente ia com aquilo ali. Hoje você coloca num chat GPT da vida e cria uma levada de batera de uma música assim, o cara vai lá, a bateria faz sozinho, né? É inacreditável, né? Até voltando um pouco antes disso, Danilo tá aqui, não me deixa mentir, que é um produtor musical também.
vou baixar um loop de bateria que já tá pronto, criado, aí você lá tem uma biblioteca de loops criados, você baixa aquilo lá, pô, já tá pronto, então peraí, agora só vou colocar uma base. Então não tem uma... Quer dizer, você não precisava estar lá, era só Exato. jogar no chat GPT. Exatamente. Que ele fazia Que tudo. fazia tudo. Mas como você gosta de se divertir, né? Isso é o Sim. barato, né? Isso era o Sim. negócio, a coisa legal da produção, da criação, Aham. né? Uma coisa que você criou do zero ali, manual, colocou a linha de baixo e de repente tá a música pronta, assim, cara, né? Aquela música, pô, suando legal pra caramba, e daí melhor ainda quando você tá no mercado e ouve ela tocando no rádio, entendeu? Então, assim, isso que era barato. Uhum. Agora, imagina você... acontece isso hoje, né? Mas imagina, você montou lá todo um negócio no IA lá, e aí, beleza, sua música tá tocando no rádio, mas quem que fez? Quem gravou aquela bateria? Ah, então, foi o Alessis. Foi a inteligência artificial. Foi o Pioneer que gravou aquela... Quem que é a Alessis? Quem é o Pioneer? Quem que é o... são as marcas Sim. de som hoje, né? Vamos dizer Sim. assim. Então acaba que isso restringe o Sim. processo criativo, né? E muita gente, eu acho que apela para isso, né? Nem fica, eu acho que nem tem mais valor ficar você mesmo criando a sua própria música. É que né? hoje eu vejo dessa forma, tudo tá muito imediato, né? É. Tudo é pra hoje, tudo é imediatismo. Então acho que a música até se encaixa nisso, Uhum. né? Eu preciso gravar uma música hoje porque eu tenho que lançar no meu Instagram, no meu YouTube amanhã, Uhum. entendeu? Então, como que você vai fazer isso? Uhum. Como que você vai fazer arte demandando tempo, assim, Uhum. com um tempo como demanda? É muito complicado. Então acho que é mais pelo momento que a gente vive hoje do mundo, né? Sim. Hoje em dia tem uma demanda muito diferente da que Do que era tinha antes. 20, 50 anos atrás, né? Então, tem que se adaptar. Você acha que o músico, ele ainda sobrevive apesar da inteligência artificial, ele vai continuar, Sim. né? Mas de uma forma talvez diferente. Eu penso que isso não deveria mudar. Eu penso Uhum. que o músico, o raiz, tem que passar isso para os filhos e continuar essa forma, Uhum. essa forma de fazer música, né? Você sentar com os amigos, você ouvir a letra do seu amigo, colocar aquelas notas no violão ali e de repente, né, pegar o seu outro amigo que é baixista, que é guitarrista, que é baterista e fazer esse processo. Eu acho que esse processo Sim. não deveria morrer, nunca, Tá. né? E eu acho que a gente trabalha com música aqui, os meninos estão aqui, querem que isso continue, né? Uhum. Porque é o que você falou, a gente acaba não tendo mais a necessidade de estar ali. Isso vai acabar com o trabalho de muita gente e, consequentemente, vai acabar com a essência da música, né? Também acho. Então, Porque acho a que isso gente não quer deveria acabar. algo que uma pessoa fez. Consumir um produto que uma pessoa Exato. fez, não que uma inteligência artificial fez. Eu acho que essa adaptação Né? não deveria existir. A gente não tem que se adaptar como músico, produtor, instrumentista, não tem que se adaptar ao IA. A gente tem que, sim, usar ela a nosso favor, né? Inclusive, tem um amigo meu que tá montando um material muito legal com isso. Mas, enfim, a gente tem que usar isso a nosso favor, mas não deixar Para o processo. facilitar o processo, Exato. mas não deixar ela fazer tudo. Não deixar ela fazer Né? tudo, exato. Concordo inteiramente. Eu acho que é isso. Conversar. Olha, O que mais que você tem aí? o que você está fazendo agora, tá? No que você está trabalhando agora em termos de música, se você está produzindo, o que você está produzindo e quais são os seus planos aí a um médio prazo? Ah, legal. Na verdade, assim, eu tô meio que de férias, porque eu passei 7 meses e meio em alto mar, tocando num navio cruzeiro, né? Então, eu tô meio de férias agora, porque vou falar pra você, eu tô de saco cheio de tocar, cara. Você quer mudar de área já? Meus dedos estão calejados, porque eu tocava todo santo dia, sem dó nem piedade. É o que eu pedi, é o que eu queria. E, sim, Deus me atendeu, o Papai do Céu me atendeu, eu consegui. Mas foi cansativo. Então, no momento, eu tô, assim, meio que aéreo nesse sentido. Eu tenho a minha banda, né? Tenho uma banda Audiobox, onde eu faço um trabalho legal de flashbacks e tal. Legal. E é uma coisa que a gente toca aí pela região. Isso não parou, né? Eu voltei, já tem algumas datas que a gente já tá fazendo, mas também a gente não tá com o pé no acelerador. A gente tá fazendo as datas que aparecem.
Então, por enquanto, eu tô nessa. Eu tô tocando com a banda, mas um pouco de férias, um pouco curtindo a família, porque eu fiquei muito tempo longe de casa. Aproveitar um pouco também, né? Uma É. vida normal. Vou aproveitar exatamente uma vida normal, ver como que tá o esquema aqui e tal, dar uma ambientada. E aí sim, futuramente eu penso em continuar com a banda e de repente embarcar novamente no ano que vem, né? Porque é um trabalho assim, é legal, né? É muito difícil, muito pra gente que fica muito tempo longe, gente que tem família, é difícil, mas essa É uma só experiência, né? essa só é a pior parte. O resto é tudo muito legal. A gente conhece países novos, a gente tem uma experiência musical com outras culturas, né? Então a gente toca de tudo. Então eu acho que isso me fortaleceu como músico, como pessoa também, principalmente, né? Então, a princípio eu quero tirar umas férias, né? Tocar um pouco com a minha banda, continuar e aqui com a minha família, né? E depois aí o ano que vem vamos ver o que vai ser. O ano que vem é o ano que vem. É o ano que vem. Aí depois a gente vê. É. Então tá. E agora só uma curiosidade, você trouxe umas lembrancinhas da sua última viagem? Ah, sim, eu vou que eu até queria mostrar aqui. saber. Primeiro, Conte-me resumidamente do que se trata. primeiro é o crachá de milhões, né? Esse aqui é o crachá do músico da MSC, né? Por que eu digo que é milhões? Porque é difícil entrar. É muito difícil você conseguir uma vaga num navio cruzeiro, numa companhia grande como a MSC. Então, eu venho mostrar aqui, isso é um trabalho, um fruto do meu trabalho de muitos anos, de dedicação à música, que eu vou guardar isso para sempre, que foi meio que vamos dizer, um troféu, né? Que eu consegui, assim, atingir, tocar para fora do país, né? Ser um músico internacional, que eu acho que todo mundo almeja ser um dia, assim, pelo menos, né, uma pontinha. Isso aqui é uma coisa, e isso aqui é uma medalha comemorativa do Rio de Janeiro, que eu ganhei de um passageiro, né? Toda a banda ganhou, cada um ganhou uma. Gringo, né? Só que então, a detalhe que isso aqui foi interessante porque esse cara, ele era um passageiro que gostava muito de Rolling Stones e ele se vestia de Mick Jagger, então todas as festas... Uma figura. Ele tava com a camisa da seleção brasileira, com aquele cabelo igual o Mick Jagger, aquele óculos, vinha com a jaqueta brilhante, e ele vinha todas as noites, ele ficou, acho que mais de uma... Porque um cruzeiro normal, ele dura 8 dias, 8 noites, né? Mas tem pessoas que ficam mais tempo, né? Tem que pessoas não tem o que fazer. Exato. Né? Quem é rico muita não tem grana que fazer. envolvida. Então, e essa pessoa ficou muito tempo. Então ele ficou quase todos os dias, ele vinha na frente do palco, falava, toca Rolling Stones, toca não sei o quê. E a gente tocava mais ou menos lá um Satisfaction, ele via o delírio, e a gente tocava, que tava no repertório, era Moves Like Jagger, né? Do Maroon 5, e a gente tocava quase todo dia pra ele. E aí o cara, ele parava o navio, assim, ele ficava... dançava, rodopiava, e a jaqueta dele tinha umas luzes, assim, e ele virou quase que uma... E aí ele gostou muito da banda, e aí depois ele veio agradecer, ele falou que... ele costumava a frequentar navios, mas eram poucas as pessoas que davam uma certa atenção pra ele, assim, então... eram brasileiros. Exatamente. É outro né? nível. Só faltou falar isso. Falou, cara, você não conheceu o Brasil, né? Mas assim, ele gostou muito do Brasil, gostou muito da gente, e aí ele deu essa medalha comemorativa, que não é uma coisa que eu pesquisei na internet, não é uma coisa barata, né? Então, achei muito legal e mostrar aqui pra vocês que foi um presente de um gringo, que a gente chamava ele até de Jagger, mas o nome dele sei lá qual que é. Enfim, foi muito legal e é souvenirs que a gente traz da viagem. E isso aqui é uma pulseira simples, né? Mas tem uma história legal, que na Itália tem muito imigrante, principalmente imigrante africano. E eles querem sobreviver, estão lá vendendo de tudo. E aí esse cara, na verdade, ele veio me tapear e eu acabei tapeando ele sem querer. Porque ele veio com essa pulseira
E aí ele falou, cara, compra aí, não sei o que. Eu falei, não, mas não tem dinheiro. Não, é €1 só, não sei o que. Eu falei, cara, mas eu não tenho dinheiro, só tem cartão. Não tem, não sei o que, pá. E lá eles não tem Pix, né? Porque os caras aqui É isso hoje... que eu ia falar, os flanelinhas... Os flanelinhas hoje já tem Os Pix. sem teto, tudo né? tem Graças Pix. a Deus não tem Pix lá. Aí acabou com a sua argumentação. Enfim, eu falei que eu não ia comprar, daí ele perguntou, ele viu meu sotaque, né? Meu inglês, muito bom. Aí ele viu meu sotaque, ele falou, de onde você é? Daí eu falei, I'm Brazilian, bro. Daí ele, Brazilian? Oh, nice, Brazilian. I like Neymar, I like football, I like soccer. Né, soccer que eles falam. I like Rio de Janeiro, favela da Rocinha. Cara, é impressionante. Aí eu falei, pô, é isso aí, carnaval. Falei, então, Brazilian people is amazing people. Falei, sim, yes, don't take this. Daí ele me deu como presente, mas dando um migué. Daí eu falei, cara, obrigado, um presente e tal, né? Aí peguei, beleza, pus no bolso e tal. Aí ele falou, cara, então, pô, minha família tá, acabei de vir do Quênia, não sei se era Quênia, Uganda, sei lá, era algum país da África. E tô passando necessidade, me dá €1 aí, cara, não sei o que. Daí eu falei, peraí, então você não vendeu, você tá me dando, então você não tá me dando, você vendeu. Daí ele, não, cara, é só pra dar uma força, não sei o que, chorou. Eu falei, aí pus a mão no bolso, cara, tinha uma moeda. Aí peguei a moeda e dei pra ele, thank you. Aí o brother meu falou assim, o brasileiro tava comigo, falou, mano, você deu uma moeda de R$1 pra ele, cara. Daí eu falei, não, velho, que R$1. Não, cara, você deu uma moeda de R$1 pra ele. Eu falei, que R$1? Era €1, cara. Por que eu ia estar com R$1? Cara, você deu uma moeda de R$1 pra ele. Que vale nada lá na Europa. Aí, enfim, peguei, aí eu fui ver minhas moedinhas lá depois na minha cabine, fui ver e realmente tava faltando a moeda de R$1. Eu falei, puta, dei a moeda de R$1 pro cara. Então, assim... Ele até hoje tá te xingando. A moeda de R$1 é muito parecida com a moeda de €1. Eu acho que ela é só um pouquinho maior, só. E aí eu acredito em você, acredito. Então, você não fez proposta. E aí o cara foi, então assim, o cara foi querer tapear o brasileiro, né? O brasileiro acabou tapeando o cara, mas foi sem querer, viu, gente? Não façam isso, não. E é isso. São várias histórias que... Muitas histórias. 7 meses embarcado, a gente precisava de uns 2 podcasts pra contar. Então, tá bom. Então, de qualquer forma, eu te agradeço aí pela sua presença, pelas suas histórias, tá? E quando quiser, volte aí Com certeza. Mais vezes pra gente conversar mais, tá bom? Foi bom conhecer melhor a sua carreira de músico, né? Entender melhor o que tá por trás da história. Sim. Com certeza, eu que agradeço por estar aqui, participando desse primeiro programa. Tudo vai dar certo, esse programa vai estourar muito, porque só tem gente competente e gente do bem trabalhando aqui. Um abraço, Valtinho, um abraço, Danilo, tamo junto. E é isso aí, Conexão Sonora, obrigado, é nóis. E é isso, gente, até a próxima semana, então, com mais um convidado, que vai ser surpresa. A gente fala na semana que vem quem vai ser. Muito obrigada pela atenção, beijão, tchau, gente. Tchau.